pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Michael Jackson Vivo. O episódio que desenvolvi ficou bem grande e por isso dividi em 2 episódios. Hoje iremos ver a primeira parte. Todo mundo sabe que uma das grandes paixões de Michael foi o cinema. Desde pequeno, Michael sempre fazia participações na TV. Mas sua primeira chance nas telas do cinema surgiu em 1977, quando Michael tinha 19 anos. A gravadora Motown comprou os direitos de The Wiz, que teve um grande sucesso na Broadway, sendo interpretado por Stephanie Mills no papel de Dorothy em 1975, e acabou contratando Sidney Lumet para dirigir o filme. Lumet abasteceu The Wiz com talentos afro-americanos de primeira linha: Diana Ross, Richard Pryor e Lena Horne. Rob Cohen, produtor da Motown Productions, pensou que Michael Jackson seria perfeito para o papel do espantalho, e ele se aproximou de Berry Gordy com a ideia. Para surpresa, Gordy concordou. Michael é ótimo, disse o chefe da Motown. Michael é uma estrela. Cohen organizou uma reunião fazendo Michael Jackson, aos 19 anos, voar para Nova York. De acordo com Michael Jackson, foi Diana Ross que o encorajou a fazer o teste. Eu estava muito feliz que ele sentisse daquela forma, porque eu fui mordido pelo bichinho da atuação durante aquela experiência. Eu disse para mim mesmo, isso é o que eu estou interessado em fazer quando tiver a chance. É isso. Eu fiz o teste para o papel do espantalho porque achava que seu personagem atendia melhor o meu estilo. Eu era muito saltitante para o Homem de Lata e muito leve para o Leão. Finalmente, Sidney Lumet e Quincy Jones, que também havia sido chamado para o projeto, viram em Michael as qualidades que Rob Cohen viu. Esse garoto é tão doce, ele é tão puro, disse Sidney Lumet. Eu o quero como espantalho. Quando eu tive a chamada de retorno do diretor Sidney Lumet, eu me senti tão orgulhoso, mas também um pouco assustado. O processo de fazer um filme era novo para mim e eu ia ter que deixar minhas responsabilidades com a minha família e minha música por meses. Quando contei aos meus irmãos e ao meu pai que eu tinha conseguido este papel, eles pensaram que poderia ser demais para mim. Mas o oposto era verdade. The Wiz deu-me uma nova inspiração e força. A barreira final foi Joey Jackson, que não ficou entusiasmado com Michael fazendo um projeto que o separasse financeiramente do resto de seus irmãos. Cohen convenceu Joey, oferecendo cerca de $100 mil para Michael interpretar o espantalho. O filme estreou em 1978 no Brasil como Um Mágico Inesquecível e foi indicado a 4 Oscars: Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Cenografia. Apesar de ter um elenco grandioso e da direção de Lumet, além das indicações para o Academy Awards, o filme foi um fracasso de bilheteria e crítica, ressalvando-se alguns elogios dos críticos para Michael Jackson. Em 1986, Michael teve a oportunidade de realizar um sonho de criança, trabalhar com a Disney, local que Michael conhecia muito bem. Michael Jackson foi citado como tendo dito sobre o Walt Disney: tenho muita admiração pelo Sr. Walt Disney e pelo que ele realizou com a ajuda de tantos artistas talentosos. Quando penso na alegria que ele e sua empresa trouxeram a milhões de crianças e adultos de todo o mundo, estou maravilhado. A maioria de nós já viu fotos de Michael dentro e ao redor dos parques quando adulto, mas muitos fãs não percebem que sua primeira apresentação em um parque foi na Disney com Jackson 5. Sandy in Disneyland foi um especial de televisão que foi ao ar em 10 de abril de 74. O programa contou com muitas estrelas convidadas, incluindo Jackson 5. O segmento deles durou apenas cerca de 4 minutos, mas eles fizeram um pequeno medley de I Want You Back e ABC em fantasias de pirata marinheiro.
Depois de trabalhar em The Wiz em 1978, seu próximo projeto cinematográfico seria um vídeo que a Disney estava produzindo para seus parques temáticos. Em setembro de 84, a Thriller Mania estava no auge e a ideia de associar o nome de Michael Jackson aos parques da Disney fazia muito sentido. Então Wells pediu ao Walt Disney Imagineering, que era responsável por desenvolver e criar atrações, que apresentassem ideias que envolveriam Michael. Michael nunca escondeu sua admiração pelo mundo de Walt Disney. Então ele estava ansioso para seguir o conselho de seu então amigo David Geffen e se encontrar com o presidente da Disney Pictures, Jeffrey Katzenberg. Michael aceitou alegremente o papel principal no filme, que iria ao ar na Flórida, Califórnia e Japão. Ele disse que queria trabalhar com Steven Spielberg ou George Lucas. Spielberg já estava ocupado filmando A Cor Púrpura e recusou. Mas George Lucas, o criador de Star Wars, aceitou a missão. Uma das ideias aconteceria no futuro, com Michael interpretando um capitão de uma nave espacial. Michael Eisner, George Lucas e Michael Jackson gostaram particularmente do cenário futurista, que foi uma ótima maneira de combinar os mundos únicos da Disney e Star Wars. A premissa era simples. Michael Jackson deve salvar um mundo onde a rainha do mal, interpretada por Anjelica Huston, governa com medo e opressão. Ele, portanto, traz luz a um planeta perdido, destinado a viver nas trevas. A pré-produção de Captain EO começou em março de 85 e as filmagens começaram em 15 de julho do mesmo ano. A filmagem e pós-produção deste filme, de 17 minutos, acabou demorando mais de 18 meses. Quando a atração estreou em 12 de setembro de 1986 no Epcot e em 18 de setembro na Disneylândia, a figura de Michael Jackson estava gritante em sua ausência. Ocupado com a gravação de Bad, ele teve que se contentar em ler sobre a reação do público nos jornais e ouvir sobre eles da Disney. Embora o filme tenha recebido críticas mistas dos críticos, com muitos elogiando a dança e os efeitos visuais de Jackson, mas chamando o projeto de flash vazio, a experiência foi um imenso sucesso entre os visitantes do parque. O Epcot da Disney World permaneceu aberto por 60 horas consecutivas para satisfazer a demanda pelo filme. E cinemas exibindo Captain EO foram abertos na Disneylandia Califórnia, Tokyo Disney e Disneyland Paris nos anos seguintes, apresentando máquinas de neblina, lasers e uma parede gigante de fibra óptica dentro dos próprios cinemas. Captain EO se tornou um dos primeiros verdadeiros filmes de 4D da história e foi apoiado por um extenso esforço de merchandising, como camisetas, copos de souvenirs e até pelúcias de Jackson. As licenças de operação do filme expiraram em 1994 no Epcot e em 1997 em Anaheim. Após a morte de Michael Jackson em 2009, o público solicitou que a atração retornasse por demanda popular. Captain EO ocorreu entre 2010 e 2015, mas Disney disse que esta seria a última viagem do valente capitão e relegou este ambicioso trabalho aos anais da história. Depois de sua experiência em Captain EO, Michael só voltou às telas em 1988 com o filme Moonwalker. Moonwalker é um filme experimental do gênero musical e fantasia antológica estrelado por Michael Jackson, lançado durante a sua turnê Bad World Tour. O filme expressa a influência fandom e da inocência por meio de uma seleção de curtas-metragens sobre Michael Jackson, vários dos quais são videoclipes de canções do álbum Bad de Jackson. O filme é dividido em segmentos que representam os diferentes estágios da carreira de Michael e foram baseados em sua própria visão de como seus fãs o idolatravam ao invés de ouvir as mensagens que ele queria dizer com suas canções. O filme foi lançado nos cinemas da Europa e da América do Sul.
Moonwalker foi lançado em vídeo caseiro nos Estados Unidos e Canadá em 10 de janeiro de 89, assim que a Bad World Tour terminou. A turnê deveria terminar antes disso, mas o seu encerramento foi adiado devido a um ligeiro problema vocal de Michael, fazendo com que ela continuasse somente após uma semana de janeiro de 89. Até o dia 17 de abril de 1989, o lançamento em home video do filme nos Estados Unidos havia conseguido vender mais de 800 mil cópias do filme. Por esse feito, Moonwalker foi homenageado com uma certificação de 800 mil cópias vendidas pela Recording Industry Association of America. No Reino Unido, Moonwalker foi certificado 9 vezes com disco de platina. Moonwalker foi lançado em VHS e permaneceu em primeiro lugar na parada de vídeos da Billboard por 22 semanas. O segmento Leave Me Alone foi disponibilizado à parte do filme e ganhou um Grammy em 1990 de melhor clipe ou curta-metragem musical, sendo o único prêmio Grammy que Jackson recebeu pelo álbum Bad. O vídeo Leave Me Alone também ganhou o prêmio Cannes Gold Lion de melhores efeitos especiais. O filme foi lançado nos Estados Unidos apenas em VHS e Laserdisc. As vinhetas apresentadas no filme também apareceram em uma caixa de DVD com videoclipes de Michael Jackson intitulada Michael Jackson's Vision. Moonwalker foi lançado em Blu-ray sem região no Reino Unido em junho de 2010 pela Warner Bros. Esta versão Blu-ray continha uma nova transferência remasterizada e uma trilha sonora TDS HD Master Audio. As cenas onde Mr. Big ameaça injetar heroína em Kate foram cortadas deste lançamento. O Blu-ray foi lançado em sua proporção original de cinema 16:9. Diferente dos lançamentos caseiros anteriores que disponibilizavam apenas o formato 4.3. Moonwalker foi adaptado pela primeira vez em forma de videogame para vários computadores domésticos pelo desenvolvedor britânico US Gold. Este jogo de ação de cima para baixo seguiu os segmentos do filme, tendo pouca semelhança com o último. Outros jogos mais populares envolvendo o filme foram produzidos pela Sega com a cooperação de Michael Jackson. Moonwalker foi desenvolvido em videogame de arcade pela Sega com a ajuda de Jackson, que foi lançado no hardware Sega System 18. Uma adaptação distinta também foi desenvolvida para os sistemas de vídeo doméstico Genesis Mega Drive e Master System da Sega. Em 1989, a Blackthorn Publishing adaptou o filme para uma história em quadrinhos chamada Moonwalker 3D. Este título, ilustrado por Abel Lexemana, foi um fator que contribuiu muito para o fim da Blackthorn, uma vez que a editora teve que pagar uma enorme taxa de licenciamento pela propriedade do filme, culminando com o fracasso da própria HQ quando ela foi lançada, gerando uma grande perda financeira e acarretando a falência da empresa. A Blackthorn encerrou suas atividades em 1990. Este foi o último filme de longa-metragem de Michael Jackson. Posteriormente, Michael fez apenas 2 aparições nas telas do cinema. Em 2002, ele fez uma participação em Homens de Preto 2 como o agente M. Will Smith, um dos protagonistas do filme, explicou que a visão de Michael Jackson é um crédito para o senso de humor do rei do pop. Quando ele aparece na tela, as pessoas ficam muito felizes. É como se Michael estivesse dizendo ao mundo: ok, tudo bem, eu sou humano como qualquer outra pessoa. Eu aprecio uma boa comédia como todo mundo faz. Mas a coisa que eu mais amei é que ele continuava querendo levar a sério. Você sabe, ele era do tipo: você sabe, eu sou um homem de preto, eu só quero que ele seja realmente sério. Em 2004, ele fez o papel do agente MD, que foi designado pelo Vaticano para manipular os náufragos para os próprios propósitos do Vaticano na comédia Miss Castaway. No Brasil, Missão Quase Impossível.
De curiosidade, você sabia que as cenas de Michael foram gravadas na biblioteca em seu próprio rancho em Neverland? Mas Michael só fez estes filmes, ele nunca mais atuou? Michael Jackson tentou estrelar diversos filmes durante a carreira, e a estratégia do rei do pop era simples. Quando sabia que algum filme estava sendo feito, ele simplesmente se oferecia a executivos, diretores e produtores de estúdios, geralmente com a ideia de interpretar um papel específico. Quase nunca deu certo. Mas Michael, que amou estrelar os musicais The Wiz e Moonwalker, simplesmente não desistia. Michael tinha o costume de aparecer nos estúdios da Fox para tentar conseguir uma vaguinha na produção. A ideia dele? Pouca coisa. Queria interpretar o professor Xavier, papel que acabou ficando com Patrick Stewart. A ideia foi rejeitada pelos produtores que não viam no cantor o perfil exigido. Mas essa não foi nem a última vez que ele foi recusado em um filme. Michael tentou ser Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Ele queria tanto ser o protagonista do filme, repetindo o ídolo Gene Wilder em 1971, que foi além do mero pedido executivos da Warner. Na época, Michael teria composto até uma trilha sonora completa para o filme, que serviria como moeda de troca. O acordo não deu certo e o astro desistiu de ceder o material. Como já sabemos, Johnny Depp ficou com o papel. Já se movimentou para participar de um Homem-Aranha. Desta vez, haveria uma grana envolvida. Michael Jackson iniciou uma amizade com o chefe da lenda da Marvel Comics, Stan Lee, com a intenção de comprar a editora. As conversas não foram para frente. Lee, inclusive, já inferiu que ele queria comprar os direitos do Homem-Aranha, basicamente para interpretar o próprio Peter Parker no cinema. Já quis ser o Jar Jar Binks em Star Wars, Episódio 1, A Ameaça Fantasma. Ahmed Best, o ator que encarnou o polêmico personagem por meio de um sistema de captura de movimento, explicou em uma entrevista que o rei do pop se ofereceu para viver o Jar Jar, mas de outra forma. Michael queria fazer com próteses e maquiagem ao estilo de Thriller, revelou Ahmed Best, que soube da história por meio do próprio George Lucas. Agora vamos escutar o teste de Michael Jackson para Jar Jar Binks. Jar Jar Binks, screen test, Michael Jackson. Okay, start now, George. Okay, Michael. Let's take it from the top. Better dead here than deader in the core. Ye gods, what am I saying? Okay. Can you bring it down a little bit? Bring it down. Better dead here than deader in the core. Ye gods, what am I saying? Okay. Monsters out there, leaking in here. We say all sinking and no power. When you say tanking, we say in trouble. Now faster. More intense. Monsters out there, leaking in here. We say all sinking and no power. When you say tanking, we say in trouble. Come on. Next. Michael já quis ser o amado Peter Pan em Hook, A Volta do Capitão Gancho. Michael sempre foi obcecado com Peter Pan. Não é à toa que ele batizou seu rancho de Neverland, e a ideia de voar. E de acordo com o diretor Steven Spielberg, quase conseguiu isso. As negociações chegaram a avançar. O problema nessa versão, no fim vivida por Robin Williams, é que Pan é mostrado como um adulto cansado que redescobre a juventude. Esse revisionismo teria desagradado Michael, que desistiu da empreitada. Em 1990, Michael quis ser Edward Mãos de Tesoura. Edward Mãos de Tesoura não é um personagem com muitos diálogos, então ele depende da linguagem corporal e das expressões faciais, embora muito suaves, para criar simpatia e expressar emoções. E como tal, escolher alguém para o papel não seria nada fácil. Burton e companhia consideraram vários atores para o papel de Edward Mãos de Tesoura. Alguns deles se encontraram com Burton, outros simplesmente recusaram a oferta. Mas um que não foi considerado, mas o fez saber que estava interessado, foi Michael Jackson.
De acordo com o Los Angeles Times, não foi oferecido a Michael Jackson o papel de Edward Mãos de Tesoura, mas ele realmente queria fazê-lo. Mas a escritora Caroline Thompson diz que acredita que Jackson perseguiu Tim, mas Burton não pagou atenção a seu pedido e nunca se encontrou com o rei do pop. Mas Johnny Depp sempre foi a primeira escolha de Tim Burton, e ele foi definitivamente a melhor escolha, pois realmente se conectou com a complexidade de Edward Mãos de Tesoura. Michael também tinha a ideia de substituir Will Smith em Homens de Preto 2. O cantor conversou com executivos da Sony, sua gravadora e estúdio por trás do filme, para tentar entrar em Homens de Preto 2, simplesmente como protagonista. A proposta não colou, claro, já que Will Smith era um dos astros de Hollywood mais rentáveis da época e havia garantido a ótima bilheteria do primeiro longa. Nem todo o esforço de Michael foi em vão. Para a surpresa de muitos, ele terminou realmente participando na história, mas em uma ponta, como um ET que aparece em uma videochamada e quer desesperadamente entrar no time de agentes secretos. A piada dos roteiristas, certeira, não foi uma mera coincidência. Houve também um filme do Michael Jackson que não saiu do papel. A roteirista Caroline Thompson e Larry Wilson escreveram um filme para Michael Jackson que acabou não saindo. O projeto de Michael chamava-se Midnight. Decidiram fazer uma história de um cavaleiro, porque os cavaleiros geralmente usavam capacete com máscara e queriam cobrir o rosto de Michael, porque achavam que o público não o levaria a sério como ator. O projeto foi entregue, mas Anton Furst, diretor, não queria. A roteirista falou a Anton que era o que eles tinham e que tinham que ver no que ia dar. Mas Anton ficou com medo, era o primeiro filme dele. Embora não tenha feito mais nenhuma participação nos cinemas, Michael acabou se especializando em fazer vídeos de curta-metragem que chegaram a ter até 40 minutos de exibição. Seu primeiro clipe dentro desses moldes foi o épico Thriller. Jackson lançou o videoclipe de 14 minutos de Thriller, dirigido por John Landis em 1983. Na época, o advogado de celebridades John Branca revelou como Jackson ligou para ele e exigiu que todas as fitas fossem destruídas. Ele disse que as testemunhas de Jeová ouviram sobre as filmagens do clipe de Lobisomem. Acusaram-lhe de promover a demonologia e falaram de excomungá-lo. No dia seguinte, Landis voltou para ver o músico e explicar como não destruiu as fitas de Thriller. O cineasta descreveu o rei do pop como totalmente em conflito com o projeto, dividido entre duas paixões. Na estreia do clipe, Michael Jackson se escondeu na cabine do projetista e se recusou a sair, mesmo quando a plateia exigia um repeteco. Mesmo com sucesso, o cantor exigiu em ter um aviso no vídeo, o qual dizia: "Devido às minhas fortes convicções pessoais, gostaria de enfatizar que este filme, de forma alguma, endossa uma crença no ocultismo." Mais tarde explicou a decisão. Apenas pretendia fazer um curta-metragem bom e divertido, não de trazer para a tela algo responsável por assustar as pessoas ou fizesse algo ruim. Quero fazer o certo. Nunca faria nada como aquilo novamente. O vídeo, com tema de zumbi, definiu videoclipes e quebrou barreiras raciais na MTV lançada 2 anos antes. A coreografia do videoclipe The Thriller foi copiada em filmes indianos e prisões nas Filipinas. Thriller marcou um aumento na escala de videoclipes e foi nomeado o videoclipe de maior sucesso de todos os tempos pelo Guinness World Records. Em 2009, a Biblioteca do Congresso selecionou Thriller como o único videoclipe a ser preservado na National Film Registry, como uma obra de importância permanente para a cultura americana. No videoclipe Bad, de 19 minutos, dirigido por Martin Scorsese, Jackson usou imagens sexuais, coreografia e tocava seu peito, tronco e virilha.
Quando perguntado por Oprah Winfrey na entrevista de 93 por que ele pegou sua virilha, ele disse que foi espontaneamente compelido pela música. Ghosts, um curta-metragem escrito por Jackson e Stephen King e dirigido por Stan Winston, estreou no Festival de Cannes em 1996. Com 40 minutos, manteve o recorde mundial do Guinness para o videoclipe mais longo até 2013. O vídeo de 2001 para You Rock My World dura mais de 13 minutos. Foi dirigido por Paul Hunter e apresenta Chris Tucker e Marlon Brando. Ganhou o NAACP Award para melhor vídeo musical em 2002. Embora o vídeo Scream tenha apenas 4 minutos e 38, ele foi considerado o mais caro de todos os tempos, com 7 milhões de dólares em orçamento. Dirigido por Mark Romanek e pelo designer de produção Tom Fonden. Scream ganhou 3 prêmios do MTV Video Music Award, melhor vídeo de dança, melhor coreografia e melhor direção de arte. A música e o vídeo são a resposta de Jackson a ser acusado de abuso sexual de crianças em 93. Um ano depois, ganhou o Grammy de melhor videoclipe. Como todos sabem, Michael adorava a tecnologia. Imagina hoje, com a inteligência artificial e outros recursos, o que Michael não faria. Com certeza estaria arrasando ainda mais em seus clipes. E tenho certeza que, onde estiver, ele deve estar muito orgulhoso dos clipes que seus fãs têm feito. Mas você acha que o envolvimento de Michael com o cinema termina aí? Não. No próximo episódio falaremos sobre as contribuições, as polêmicas e curiosidades a esse respeito. Não perca, até lá!